Continuamos o nosso programa desta quarta-feira. Dá um tilt assim quando tem feriado às vezes, mas hoje, quarta-feira, você participa do nosso programa com o secretário municipal de Planejamento, Frank Felizardo. Estamos conversando sobre orçamento de Mossoró. Manda mensagem através das nossas redes sociais, estão todas aí. E eu quero mandar um alô especial hoje aqui para a Márcia Oliveira. Sempre assiste ao programa, sempre participa. E hoje, Vonuva, ela aplicou a segunda dose da vacina na famosa Juju. Muito bem. Mais conhecida como minha filha. É isso aí. Então, ela demonstrou muito carinho e quando ela me disse o nome, eu já lembrei logo que ela está sempre ligada aqui no cenário político. Então, Márcia, muito obrigada pelo trabalho que vocês que estão na linha de frente contra a Covid estão fazendo. Esse trabalho importante agora da vacinação e muito obrigada também pela audiência. Parabéns pelo trabalho, pela escolha profissional. Vonuva. Parabéns pelo trabalho e que o exemplo de Juju se repita aí para tantos outros que estão precisando estão no tempo de tomar a segunda dose, né, a D2 da vacina do imunizante contra a Covid-19. A gente sempre reforça aqui essa necessidade. Vamos falar de UERN. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte está prestes a passar por um momento histórico. Nessa terça-feira, o governo do estado enviou para a Assembleia Legislativa o projeto de autonomia financeira da universidade. A expectativa é que a proposta seja aprovada e passe a valer a partir de 2022. O projeto de autonomia financeira da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte começou a ser elaborado em março deste ano por uma comissão formada por representantes de servidores, estudantes e do governo do estado. Nesta terça-feira, a proposta foi encaminhada para análise da Assembleia Legislativa. O próximo passo é passar pelas comissões dentro da Assembleia Legislativa e a partir do momento que tiver as aprovações da comissão, o presidente Ezequiel, ele pauta para que esse projeto seja aprovado, transformado em lei e que a governadora posteriormente sancione o projeto de lei. Atualmente, a UERN tem sua autonomia acadêmica e administrativa. Conquistando a financeira, a universidade passaria a gerir suas próprias receitas. De acordo com a lei proposta, o orçamento anual da UERN tomará por base a receita líquida de impostos estabelecidos pelo Poder Executivo Estadual. A expectativa da reitoria é que essa autonomia entre em vigor a partir de 2022. Já temos autonomia acadêmica, já temos autonomia administrativa e agora o que nós estamos perseguindo, buscando é a nossa autonomia financeira que vai impactar o nosso dia a dia com certeza. Extremamente importante, Vonuva, há muitos anos que este assunto é discutido na universidade, há muitos anos que isso é conversado. Eu cheguei aqui em Mossoró e comecei a fazer reportagem sobre este assunto em 2009, viu? Quando a governadora esteve aqui em setembro, que instalou o governo por 3 dias aqui e fez este anúncio que enviaria o projeto para a Assembleia Legislativa, eu conversei na reportagem com o padre Sátiro, que foi o reitor da UERN há muitos anos, e ele disse que este sempre foi um sonho, sempre foi um assunto falado e prometido por muitos gestores estaduais. E agora sim, este projeto está caminhando. Vamos ver como será a tramitação lá na Assembleia Legislativa para finalmente ser concretizada a autonomia financeira da Universidade do Estado. A governadora Fátima Bezerra segue coerente com o que prometeu nas eleições lá de 2018, né? Agora chegando na reta final do mandato, enviando este projeto importante para a Assembleia Legislativa, a gente espera que os deputados possam votar o mais rápido possível. É realmente um passo necessário e que traz também muita responsabilidade à universidade, né? Porque existe muita cobrança, né, por esta autonomia e dá, sim, uma responsabilidade gigante, enorme aí na condução dos rumos da única universidade do estado
do Rio Grande do Norte, universidade estadual, e que ela possa, através desta autonomia, crescer cada vez mais e, claro, sempre com o respeito da população e principalmente da classe política. Vamos continuar agora falando sobre o orçamento de Mossoró, deixando o orçamento da universidade de lado e agora falando sobre o orçamento de Mossoró. Secretário Franco Felizardo aqui no estúdio com a gente, conversando sobre o assunto. Secretário, lá na Câmara Municipal existe um questionamento dos vereadores da oposição sobre a tramitação das duas matérias, PPA e a LOA. Eles entendem que, primeiro, deve vir o PPA, que visa os 4 anos seguintes, e, em seguida, a LOA. Acontece que o prazo... A LOA já começou a tramitar e o prazo para apresentação de emendas está muito próximo desse veredicto, vamos chamar assim, final do PPA. Só foi votada a redação final hoje, ainda vai ser enviado para o Executivo, para então o Executivo avaliar e enviar de volta ou vetar algumas emendas, alguma parte do texto. Qual é a opinião do senhor sobre esta questão? Dá para acontecer do jeito que está acontecendo ou existiu realmente aí um desencontro que não deveria ter existido nessa ordem de tramitação? Carol, eu entendo o seguinte, o prazo isso é um prazo constitucional. Esse prazo está na Constituição e na Lei Orgânica do município. A Prefeitura, ela precisa entregar à Câmara até o dia 30 de agosto. Os 2 projetos, PPA e LOA. A Câmara Municipal é que define a ordem e como eles vão tramitar. O cronograma de apresentação, discussão, eles é quem define. A gente não tem gerência sobre esse cronograma. Nós simplesmente temos que entregar as 2 peças construídas, juntas, exatamente no dia 30 de agosto. Esse ano é um ano atípico porque é o primeiro ano da gestão onde é apresentado o PPA. Nos anos subsequentes, 2022, 2023, 2024, não existirá mais PPA, só lei orçamentária. O PPA já vai estar construído. Então, esse ano é um ano atípico porque acontece esse conjunto onde as 2 peças orçamentárias que se ligam, que são construídas uma junto com a outra, elas precisam ser apresentadas naquele momento. Isso acontece com os municípios e quando acontece mudança de governo federal, também isso acontece no governo federal. Tá? Então, não é uma coisa atípica ou só do município de Mossoró. Isso acontece no Brasil inteiro. Todas as câmaras municipais receberam PPA e LOA juntos para tramitar dentro de um cronograma. Não é gerência do município ou ingerência do município. Secretário, este é o primeiro orçamento que está sendo construído pelo Executivo moçoroense, pela gestão Alisson Bezerra. Que ponto o senhor destacaria como diferente do orçamento que vocês estão em execução neste ano, além da questão do valor, que o senhor fala que é uma correção que acontece, mas que outros aspectos dentro da lei orçamentária anual para o próximo ano que o senhor destaca como sendo importante, diferente, que vai dar esta atenção para a execução em 2022? Muito bem. A própria construção, ela já, para mim, já é um grande diferencial. Quando nós iniciamos as discussões do orçamento lá em março, abril, nós visitamos cada uma das secretarias, cada uma das unidades orçamentárias e apresentamos uma proposta para eles. A proposta seria construir um orçamento utilizando a metodologia chamada base zero. Como se eu não desse para a secretaria nenhum valor. Eu quero que vocês me digam quanto vocês precisam para executar todas as necessidades, todas as ações previstas nos planos de governo, previstas na execução e manutenção das secretarias. Quanto vocês precisam e que ações precisam ser realizadas. Então, cada uma das secretarias foram construindo com essa base zero para que nós tivéssemos um orçamento próximo, muito próximo da realidade de execução daquelas unidades orçamentárias. Então, isso já foi um grande diferencial. É tanto que, ao final, nós conseguimos construir um valor orçamentário
dentro de cada uma dessas unidades, que ele, no meu entender e na visão de todos que participaram da construção, são recursos que realmente dão possibilidade das ações serem executadas. Esse plano, tanto a lei orçamentária quanto o plano plurianual, ele teve a construção como base o plano de governo, analisando as questões de segurança, analisando as questões de educação, de desenvolvimento econômico, de saúde do município, analisando também esse cenário pandêmico que nós estamos transitando por ele. Então, foi um orçamento onde houveram muitas discussões, muitas construções, para que a gente chegue a uma realidade de peças orçamentárias para execução no próximo ano e dos próximos 4 anos. Secretário, o senhor acha, ainda voltando à questão da oposição, que existe uma ameaça de judicialização da tramitação da LOA ali, se ela continuar caminhando lá na Câmara Municipal sem a resposta do Executivo sobre o PPA? O senhor acha que cabe juridicamente esta judicialização? Não, acho que não. Imagine que o prazo que a Câmara tem para finalizar a análise das peças é até 31 de dezembro. Então, eu entendo que existe tempo hábil e, veja, as peças foram entregues, as duas, no dia 30 de agosto. Então, eles tiveram setembro, outubro, nós estamos em novembro, tem até o dia 31 de dezembro para eles finalizarem. Eu não vejo razão de judicialização. Há tempo suficiente, basta dedicação e interesse de trabalhar com as peças. O Executivo enviou, já está na Câmara Municipal, deve ser apreciado na próxima semana, uma mensagem de crédito suplementar ali no orçamento de Mossoró. Que alterações são essas? Que crédito é esse? Carol, como eu tinha comentado, a gente percebe que os orçamentos dos anos anteriores, eles trazem uma distorção muito grande do previsto ao executado. Imagine só, 2019, o orçamento previsto para o município de Mossoró, a diferença entre o previsto e o executado foi de 31% executado a mais do que foi previsto. Em 2020, essa diferença saltou para 61%. 61% foi o previsto e foi o executado. O orçamento previsto para 2021 foi um orçamento que ele teve uma ordem de 689 milhões, porém, a distribuição dos valores dentro do orçamento, eu entendo que ela foi muito mal organizada. Com essa má organização, chega agora, no final do ano, tendo que ser executado ao longo de janeiro a novembro, nós tivemos que pagar despesas de um exercício anterior que não estava contemplado nesse orçamento. Então, ele cria um desequilíbrio tremendo. Só para você ter uma ideia, nós tivemos esse ano 30 milhões de sentenças judiciais, de bloqueios judiciais, de despesas do exercício anterior, que foram retiradas desse orçamento executado. Nós fizemos lá no início do ano uma negociação para pagar as folhas de pagamento em atraso do ano passado, da ordem de 6 milhões de reais. Nós tivemos que pagar despesas de exercício anterior, direto de fornecedores, numa ordem de 13 milhões de reais. Teve uma despesa, que essa eu acho interessantíssimo. O governo passado fez um acordo com o Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios. Precatórios é um valor que se aporta mensalmente ao Tribunal de Justiça para que ele vá pagando aquelas sentenças judiciais de pequenos valores que são vencidas e o município tem que pagar. Quem organiza é o Tribunal de Justiça, através dos precatórios. No ano passado, foi feito um acordo com o Tribunal de Justiça para ser pago de janeiro a outubro, 138 mil reais. Em novembro e dezembro, seria pago 2 milhões e 400, 2 milhões e 400. Esse era o valor total de precatórios do ano passado. O ano passado foi pago de janeiro a outubro, novembro e dezembro não foi pago. Então, esse ano, nós herdamos uma dívida de precatórios junto ao Tribunal de Justiça de quase 5 milhões de reais.
Somado a tudo isso que eu falei aqui, nós chegamos a um montante de 64 milhões que eu tive que tirar do orçamento desse ano para pagar dívidas do ano passado. Se eu não tiver esse aporte ao orçamento desse ano, eu vou ter que fechar agora o orçamento desse ano sem pagar a prestadores de serviços, sem pagar folha de pagamento. Se você analisar, do valor que nós pedimos de 64 milhões, 27 milhões é para folha de pagamento. Mais 27 milhões, é 26.900, 26.800 e alguma coisa. É para pagar a prestadores da saúde. Só aí dá 54 milhões de reais. Que eu tenho que pagar, mas eu não tenho orçamento. Eu recebi, na semana passada, nós recebemos, no início dessa semana, os recursos que são transferidos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento aos prestadores SUS. Eu tenho o dinheiro na conta, mas eu não tenho recurso orçamentário para poder executar isso. Se eu não tiver esse aporte, eu vou ficar com dinheiro na conta sem poder pagar os prestadores de serviço da área da saúde. Por quê? Por falta de equilíbrio no orçamento. E nós estamos buscando esses 64 milhões exatamente para equilibrar o orçamento e finalizar o ano de forma coerente. Vamos fazer nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e tem mais cenário político.